conteúdo quanto ao direito indígena. Estamos trabalhando aí essa contextualização histórica. Estou trazendo para vocês os principais marcos temporais quanto ao desenvolvimento da questão indígena e para depois chegarmos ao que nós temos hoje quanto à condição, à situação indígena, bem como aos direitos indígenas. No vídeo anterior, finalizei ele falando com vocês quanto à criação do SPI, do Serviço de Proteção aos Índios, de 1910, certo? Mas no que consistia então esse SPI? Entendam primeiramente que esse é um importante instituto dentro da evolução do contexto indígena, tá? Porque esse Serviço de Proteção aos Índios de 1910, ele tinha uma ideia de prestar uma assistência aos indígenas brasileiros, a todos os indígenas. No entanto, ele era fundamentado numa assistência leiga. Mas foi um importante movimento, não posso dizer em defesa do indígena, porque ele procurou afastar o domínio da igreja, porque até então nós tínhamos fortemente o contexto de aldeamento, né? Fortemente a ideia de catequização dos indígenas, ou seja, aniquilar toda a sua cultura religiosa, todas as suas crenças, substituindo-a pelo catolicismo, tá? Então, esse sistema, esse Serviço de Proteção aos Índios, SPI de 1910, ele vem para prestar uma assistência aos indígenas. Aqui já não tinha-se mais aquela ideia de violência contra os indígenas, ou seja, domesticá-los, vamos colocar essa expressão bem feia mesmo, tá? Para mim, na verdade, essa ideia de contato mais pacífico, ela já vinha sendo construída com a ideia dos aldeamentos, só que ainda não era muito nítida, muito trabalhada, muito desenvolvida. Ela vem ter mais força agora em 1910 com esse Serviço de Proteção aos Índios, que afastava o domínio da igreja e prestava uma assistência aos indígenas, tá? Só que ainda assim não estava tão legal. Por quê? Porque não tinha-se ainda a ideia de priorização, primar pela manutenção de cultura do indígena, enfim, ainda não tinha-se a visão estruturada. O que se pretendia com a atuação do SPI era basicamente fazer com que o indígena virasse um trabalhador. Buscava-se, por meio desse serviço, entre aspas, educar os indígenas, educar o índio num processo controlar as manifestações indígenas, né? Transmitir para o indígena a cultura não indígena, a cultura, abre aspas, do branco, tá? Mas era passar a cultura, dar uma cultura ao indígena como se ele não tivesse a própria, entendeu? Basicamente uma agência civilizadora, olha que legal, né? E ela tinha alguns objetivos específicos, ela tinha alguns objetivos, estabelecer uma convivência pacífica com os índios, garantir uma sobrevivência física dos povos indígenas, mas começou aí então uma preocupaçãozinha em mantê-los bem, né? Só que nesse mesmo sentido de proteção também, ainda colocava-se a ideia de que o indígena gradualmente iria ser civilizado, que não era considerado civilizado, demorou um tempão para que eles fossem considerados gente, agora então vai demorar um tempão para que eles sejam considerados civilizados, né? Influir de forma amistosa na vida indígena, também tinha-se uma noção de fixar o indígena na sua terra, né? Ali naquele espaço da terra, para que ele pudesse então aceitar melhor essa civilização, enfim. Aqui já não pensava-se mais em agredir fisicamente o indígena, né? Já não trabalhava-se mais com a ideia de brutalidade, mas sim uma aproximação sempre pacífica. Só que com esses meios de fazer o que eles achavam que era melhor, civilizar o indígena, já que era uma cultura diferente.
né? Tão diferente que não compreendiam que era uma cultura específica, simplesmente achava-se que eram indivíduos que não tinham cultura, né? Então aí a gente tem aí um problema de visão quanto ao indígena, como ele era visto naquela época, tá? Então entendam que cada momento, em cada passagem histórica, os indivíduos agem com base nos seus conceitos, com base no que tinham para aquele momento. É mais ou menos assim, é o que dá para hoje. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando trabalha o contexto indígena para não revestir de puro preconceito, de pura maldade com o que era feito anteriormente. Faziam o que dava. Não tinha a concepção que nós temos hoje, tá? Então, sempre tenho essa ideia aí em mente. Mas, de todo modo, o SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, ele tinha como fundamento, como pano de fundo ali, fazer com que os indígenas aceitassem a cultura que era diferente. Amansar, pacificar os indígenas, fazer uma aproximação amistosa, fazer com que eles mesmos agissem de forma amistosa com a população não indígena. Tudo bem? Mas aí, seguindo um pouquinho mais, vamos lá para 1934, a edição da Constituição de 1934. Nessa Constituição, nós podemos dizer que essa foi a primeira Constituição que, de fato, tentou considerar o indígena como detentor de direitos. Ela inovou, trazendo menção clara à incorporação dos silvícolas à comunhão nacional. A população não indígena era nomeada como comunhão nacional. Os que não eram indígenas eram tidos como comunhão nacional. Então ela faz essa menção de que eles têm direitos e que deveriam ser incorporados. É como se falasse assim, olha, vamos colocar os indígenas junto com os demais. Já estavam ensinando, amansando, pacificando lá com a SPI desde 1910. E agora, em 1934, era a ideia bonitinha de incorporar os indígenas à comunhão nacional. E também reconheceu algum mínimo direito de posse sobre as terras onde eles estavam, onde eles se encontravam. Aí depois, outras constituições também foram mantendo direitos, criando outros, enfim, mas isso aí, essa questão legislativa a gente vai conversar com mais atenção na nossa próxima aula, tá? Mas entendam que aí, em 1934, nós temos pontualmente uma primeira menção clara quanto aos direitos indígenas, tá? Começou a ficar legal aí, tá bom? Mas aí, vamos continuar seguindo, vamos lá para 1961. 1961, criação do que hoje nós temos como Parque do Xingu. Tá? Foi um novo paradigma para o contexto indígena. Ele teve a sua investida inicial por volta de 1952, por meio dos irmãos Vilas Boas. Inclusive tem um documentário bem legal sobre isso. Esse parque que foi criado, ele seguia basicamente o modelo de uma reserva ambiental lá no estado do Mato Grosso, tá? Ele surge então pela percepção, isso em 61, tá? 52, 61. Pela percepção de que haveria necessidade de preservar as condições em que viviam diversos povos indígenas na região do Xingu, incluindo a questão ambiental, incluindo a priorização para que tivessem um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que isso vai ser falado mais lá para frente, em 88. Ideia, mais ou menos aí. Então, a criação desse parque foi vista como uma ideia inovadora, tá? De acordo com o que vinha sido praticado até então. Primeiro o extermínio, segundo a tomada de terras, depois o aldeamento, depois a ideia de civilizar. Agora aqui, entre 52 e 61 quando
e começa-se a considerar pontualmente assim, opa, pera lá, temos que priorizar por uma vivência sustentável dos indígenas. Eles precisam de uma terra que tenha condições de recebê-los, bem como manter o seu ritmo, o seu estilo de vida. Então, começava-se a romper com a ideia de que os indígenas eram fadados à extinção. Então, é basicamente essa visão. Eles iriam acabar a cultura indígena. Primeiro tentaram acabar com os povos, não conseguiram. Depois começaram a lidar com a ideia de acabar com essa cultura indígena, uma vez que queriam civilizar os indígenas. E agora começou a romper com essa questão, né? Então criaram esse Parque do Xingu aos moldes de uma reserva ambiental, ou seja, não tomava-se apenas com a manutenção de uma cultura indígena, mas também do meio ambiente. Começava a consciência de meio ambiente. Paralelo a isso, existem diversos movimentos internacionais que já se acendiam para a questão ambiental, para a questão da proteção ambiental, tá? A gente pode fazer um paralelo aí com o contexto internacional, tudo bem? Esse Parque do Xingu, ele é tido como inovador tanto pela sua ideia, como também por encontrar-se em uma localização ecologicamente privilegiada, onde havia acesso a nascentes, havia acesso a diversos recursos naturais, o que vinha em consonância com a necessidade das populações dos povos indígenas. Hoje em dia, rapidamente trazendo uma atualização do contexto do Parque do Xingu para vocês, que vocês vão fazer atividade depois sobre o Parque do Xingu, que eu já cadastrei para vocês. Hoje existe sempre uma agressão muito forte à biodiversidade do Parque do Xingu, com o uso de agrotóxicos, queimadas, desmatamentos, enfim. Há um severo desequilíbrio no sistema desse parque, tá? Impactos na indisponibilidade de recursos naturais que são necessários para a subsistência indígenas. Não que pontualmente o próprio parque esteja sendo alvo dessa degradação, mas o entorno dele, ou seja, quando a gente tem uma parcela do bioma sendo agredida, a gente acaba tendo um reflexo grande em outros lugares também. Tá? Mas vamos seguir. Vamos lá para 1964. Início do regime militar. Começo do período militar, que ele vai perdurar ali até 1985. Mas nós estamos aqui em 64. Tá? O que eu quero destacar para vocês no período militar? Por mais que o período militar seja visto, e eu concordo, como sendo um período marcado por uma série de problemas, um período bem nebuloso, bem conturbado da nossa história, a história do Brasil, a história democrática do Brasil, esse período, no contexto indígena, teve algumas medidas importantes. Teve a ascensão de algumas medidas importantes para a questão indígena. Não quer dizer que elas tenham sido de fato seguidas, mas tem aí uma evolução legal no contexto, tem aí uma evolução bacana no contexto legal, tá? Porque, apesar de ter sido distorcida a forma como foram aplicadas as medidas, a primeira medida que nós temos, ela se deu no plano da formulação de novas leis, né? Porque nós tivemos na Constituição de 1967, que depois foi praticamente toda alterada em 69 pela emenda constitucional número 1, basicamente dando origem a quase uma nova Constituição, né, a chamada Constituição de 1969, mas originalmente era de 67. Quase toda ela, a gente fala aí que quase uma nova Constituição em 69. Ela incluiu dispositivos que declaravam as terras indígenas como partes do patrimônio da União. Isso fazia, ou seja, centralizou todo o contexto das terras indígenas no poder da União. E isso acabava afastando a ideia do esbulho que acontecia, tinha sido praticado nas terras indígenas. Se você não sabe, dá uma pesquisadinha aí, porque isso eu vou explicar. Mas, além de centralizar a questão indígena também na esfera federal.
O que antes era uma coisa meio esparsa, agora é totalmente centrado no contexto federal. Então isso foi um importante movimento da Constituição de 67, alterada pela emenda número 1, que virou praticamente uma Constituição de 69. Tá? A segunda medida que nós podemos destacar aí, importante medida nesse período militar, foi o reconhecimento expresso aos índios do usufruto exclusivo dos recursos naturais existentes em suas terras. Com algumas medidas, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Assim como também dá a possibilidade de lutar contra o desrespeito ao meio ambiente. Tá? Então, foram dois importantes movimentos que tiveram dentro desse contexto desse período militar. Tudo bem? Acho que até aí é o que nos interessa nessa contextualização, porque a partir de agora nós vamos entrar em um assunto pontualmente quanto à legislação. E a partir daí nós já viremos com alguns outros movimentos importantes dentro dessa evolução do contexto indígena. A partir daí nós já vamos ter a edição do Estatuto do Índio. Deixa eu ver se eu me lembro o que mais aqui. Esqueci agora. Vamos ter a instituição da FUNAI, que acontece também nesse período de 67. Fim do SPI e início da FUNAI. Estatuto do Índio, fim do regime militar, Constituição Federal, enfim. Vamos ter uma série de movimentos que eu vou deixar para a nossa próxima aula, tá bom? Semana que vem, ok? Vou encerrar essa aula por aqui. Nós tivemos aí uma aulinha, um considerável tempo de aula e vocês estão aptos para fazer a atividade. Quanto ao Parque do Xingu, que eu já deixei postado para vocês, tá bom? Esperamos que semana que vem eu consiga dar a aula ao vivo, que fica bem mais dinâmico, fica bem mais legal, ok? No mais, muito obrigada, bons estudos, bom final de semana e ó, grande beijo para vocês e vem com a prova.